Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um super conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo para vocês as principais notícias sobre os fundos imobiliários. E hoje nós vamos estar trazendo para vocês um importante fundo que está pagando 150% do CDI isento de imposto de renda, e ele é um fundo imobiliário que ele já vem com a nova estratégia, que é a estratégia do hedge fund. Então, se você não conhece esse fundo imobiliário, permanece aí até o final para você conhecer hoje o Mana 11, o fundo de papel da Manat Capital, né? Que tem um patrimônio líquido de 212,49 milhões, ou seja, ele é um small fee, um fundo imobiliário ainda pequeno, com grande potencial de crescimento. Ele tem um valor de mercado de 222 milhões. O dividendo dele tem sempre pagado na casa de 10 centavos para cima. Ele é um fundo de base 10, bem acessível para você que é investidor, uma vez que a cota patrimonial dele está R$ 9,49. O mercado já vem precificando ele para cima, porque ele está pagando 150% do CDI. Tem muita gente investindo na renda fixa para ganhar 100% do CDI. Aqui ele está pagando 150% isento. Por isso que a cota patrimonial dele já foi para R$ 9,93. Mesmo a cotação subindo, ele continua pagando 12,8%. Tem um bom volume de negociações, ou seja, embora ele seja pequeno, se você quiser comprar ou vender, você vai conseguir, porque ele consegue girar, ou seja, negociar aí ao longo do mês na casa de 17,79 milhões, né? E tem uma quantidade de cotista de somente 8.304, ou seja, um fundo com grande potencial de crescimento, certo? Descendo aqui bem rapidinho, né, para trazer o máximo de informação para vocês. Como ele é um fundo pequeno, a sua receita está na casa de 2,2 milhões, um valor muito bom, você considerando que é um fundo que tem patrimônio na casa de 2 milhões, ele tem uma receita de 200 milhões, você tem uma receita de 2,2 milhões, é uma receita muito boa, né? A gente pode considerar uma receita muito boa. Como eu havia falado para vocês, esse dividendo que ele vem pagando significa 150,4% do CDI isento de imposto de renda. Porque quando você vai para a renda fixa, você vai ganhar 100% do CDI, ainda vai pagar 22%, 17%, levando em consideração o período em que você vai estar resgatando esse valor. Evidentemente que em período de Selic alta, ele chegou a bater ali até mesmo 14,8%, como vocês podem observar aqui no gráfico. Ou seja, quanto mais Selic alta, mais ele paga, certo? Quando a gente desce aqui para o final, ele está sendo negociado atualmente a mercado R$ 9,62, como nós podemos observar aqui no Status Invest. Se nós voltarmos, esse R$ 92,62, né, significa que você está levando a carteira inteira dele, né, a carteira inteira dele por um valor muito baixo, ou seja, 13,75 ao ano, certo? Então, se você compra o Maná nessa casa de R$ 9,62, significa o quê? Que você está levando a carteira dele na casa de 13,75%. Ou seja, muito bom. Por quê? Porque ele vem pagando na casa de 10 centavos e ele está abaixo de R$ 9,73. Ou seja, um dos melhores momentos para montar a posição no Maná.
Desde que ele surgiu, né, como nós podemos observar aqui, ele nunca perdeu para o IFIX e nunca perdeu para o CDI, certo? Sempre ele performou bem acima de todos os dois, certo? Enquanto o IFIX performou 19,73, o CDI 23,59, isso é o CDI líquido, ou seja, não foi descontado o imposto de renda, porque se descontar, isso vai ficar menor ainda. E aqui nós temos 27,45%, ou seja, pagando muito, né? Um fundo pequeno e pagando muito. Ele traz aqui o grande crescimento do número de cotistas, ou seja, tem muita gente migrando. Nós tivemos um crescimento de quase 1.000 investidores, ou seja, saiu de 7.341 para 8.304, ou seja, muita gente descobrindo o Mana 11 no atual momento em que vários fundos de papéis estão pagando pouco. CRI, 73% da sua carteira é CRI, 18,9% são fundos imobiliários, ele tem 1,1% em ação, porque ele é um hedge fund, ou seja, ele consegue investir em vários ativos que os outros fundos não conseguem, ou seja, ele já nasceu com a estratégia arrojada, né? E ele tem um caixa de 9,2%. É isso que o BCFF11 está querendo fazer, se transformar em hedge fund. A vantagem do Mana 11 é porque ele já fez e ele já é de base 10. Então ele se torna uma alternativa bem melhor do que o BCFF11. A exposição dele principalmente a incorporações, shoppings e propriedades, tem uma carteira muito bem equilibrada, 45,4% CDI mais 4,1% e 54,6% IPCA mais 8,8%. Ou seja, ele tem uma carteira que não precisa ficar girando muito, porque ele consegue ganhar aí nos dois cenários. Sua carteira de CDI tem uma duração de 2 anos e meio, muito boa, e a sua carteira de IPCA, duração de 4 anos, ou seja, um pouquinho mais de longo prazo, certo? Se nós descermos aqui para a gente ver os CRI, ele é bem diversificado na sua parte de CRI, né, como nós podemos observar, ele tem uma grande diversificação na sua quantidade de CRI, isso é muito bom. Outro ponto importante, ele tem não uma quantidade tão grande de fundos imobiliários, porque foi um erro que o IRDM11 fez. Ele pulverizou os seus fundos imobiliários dentro da carteira e acabou trazendo risco. Ele aqui não. Ele mantém o VGIR11, que é um fundo de CDI, um dos melhores de base 10 indexados ao CDI. GARI 11, um ótimo fundo de tijolo de base 10 que se tornou renda urbana. MCHY, esse sim é um fundo high yield, né, que paga muito. E VGHF11, que também é um hedge fund, que tem a mesma estratégia do Mana 11. E além disso, ele investe em ações, como Aslo, a maior gestora de shoppings do Brasil, inclusive vários shoppings do VISC11 é gerido pela Aslo. MRV de construções, certamente você tem um imóvel perto da sua casa. Tenda também é outra. E Multiplan, ou seja, ele é diversificado em todos os cenários e por isso que ele tem entregado um excelente resultado. Então, você que não conhecia o Mana 11, que não segue o nosso canal, segue aí o nosso canal, que esse tipo de conteúdo você vai ver somente aqui, trazendo as principais novidades sobre o mercado de fundos imobiliários para você. Ou seja, o que o BCFF11 quer fazer, o Mana já fez. Ou seja, por isso que ele tem entregado muito mais do que a maioria dos seus concorrentes, porque ele já nasceu inovador e já dentro dessa estratégia do hedge fund. Deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, deixe a sua sugestão para o nosso canal continuar crescendo. Valeu e até o próximo vídeo.